Boa noite para nós todos aqui, né? E bom dia para nós todos também, porque afinal o dia tem 24 horas, né? Quantos dias tem a semana, então é sempre um bom dia, né? Mesmo que para nós seja apenas um restinho. Eu acho sempre muito legal essa coisa de a gente fazer, assim, de outros preletores falarem, né? Nos centros espíritas, a gente sempre tem uma pessoa nova falando. Porque sempre quando a gente olha uma paisagem através de uma perspectiva de onde a gente está, a gente não vê o todo, né? A gente tem que sempre entender o todo, ver o todo, né? Quem está em cima e vê um abismo não vê o paredão bonito de pedra que tem, né? Só vê aquele perigo. E assim é. Então, por isso que é legal isso, né? Mesmo que as minhas ideias sejam relativamente fraquinhas e tal, mas acho que alguém vai achar bom, nem que seja eu. Então, hoje a gente vai falar sobre a parábola dos talentos. Essa está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, é o item 6. E eu peço encarecidamente que vocês leiam o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque eu vou falar aqui as minhas simplificações e generalizações, né? Esse meu ponto de vista, então. E a parábola dos talentos é aquela que Jesus conta que um homem que teve que fazer uma viagem distribuiu entre 3 empregados, cada um, segundo a sua capacidade, 5, 2 e 1 talento só. Muito bem. A palavra talento, casualmente, tem 2 significados, né? O que é bem bom para o rumo da prosa que eu quero dar hoje, né? O primeiro significado, que é esse que aparece na Bíblia, é uma medida de peso, de valor. Tá? E o segundo significado é uma habilidade natural, um talento que a gente tem, né? Uma aptidão. Tá? Então, tem gente que sabe tocar o violão, tem gente que sabe tocar piano, tem gente que faz poesia, tem gente que, enfim, que coloca fibra ótica em correia transportadora, e tem gente, cada um de nós tem uma aptidão. Tá? Tem gente que é artista de teatro, que nem a nossa querida Clara, e aí vai, né? Cada um de nós tem essas aptidões. E esse rumo da prosa que eu quero dar, essa brincadeira com as palavras de talento ser um valor e talento ser uma aptidão, eu acho legal porque vai justamente o ponto que eu quero dar. Tá? Porque a gente pode entender essa parábola de 2 maneiras. Né? Primeiro, o chefão, então, deu 2 ou 5 talentos, né? 5 dinheiros ou 5 habilidades, para um, 2 para o outro e somente 1 por terceiro, a cada um segundo a sua capacidade. E aí você sabe o que acontece, né? Essa parábola não é nova, né? Já tem uns 2000 anos e tanto. O que acontece é que o primeiro faz os 5 talentos dele trabalhar e os multiplica, viram 10. E o segundo, ele faz a mesma coisa, ele investe os 2 talentos que tinha recebido e consegue devolver depois, quando o chefe chega, 4 talentos. Né? E o último, ele tem medo do chefe, porque o chefe é um cara durão, é um cara, né? É o chefão, né? E ele enterra o talento e só devolve aquele que ele tinha recebido inicialmente. E aí, na parábola de Jesus, o chefe fica muito bravo com o último empregado e manda tirar o talento dele. E, aliás, nesse momento a gente já pode fazer o primeiro parêntese. Né? O primeiro parêntese é graças a Deus que a gente tem a doutrina dos espíritos, né? Porque o Kardec, com a ajuda dos espíritos, ele nos trouxe o amor que é Deus, né? A beleza que é Deus. Porque se a gente for ler essa parábola numa Bíblia, fica aquele gozo de ai, 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 que Deus, então, seria o Senhor da parábola, a gente associa imediatamente, né? E aquele que não multiplicar os talentos é um servo inútil, está escrito assim, é o texto, né? E será lançado às trevas, onde haverá prantos e ranger de dentes. E a gente fica assim, mas pô, como é que pode Jesus, né? Intermediário do amor de Deus, que veio nos trazer essa mensagem de amor, vem nos contar uma história tão terrível, né? Que o cara é um inútil, né?
seu inútil, seu mandrião, seu sacripanta, né? E ainda vai para um lugar terrível e vai ter choro e ranger de dentes. Então, fica um momento meio assim, né? E aproveitando a chance que a gente ficou nesse momento meio assim, para aqueles que estão no Brasil ou chegaram agora, na Austrália, a gente só tem 2 feriados religiosos, né? Vocês já perceberam isso? O primeiro que a gente recém passou e já deixou saudades é a Páscoa, e o segundo é o Natal, né? E o Natal, a gente sabe, é o aniversário do Papai Noel, e a Páscoa é quando crucificaram o coelho. Claro que não, né? A Páscoa, o Natal é o nascimento de Jesus, e a Páscoa, como a gente conhece hoje, elas são 2 festas que foram conectadas, né? Uma festa europeia pagã, que se comemora o início da primavera, que no hemisfério norte é justamente o início da primavera, para a gente fica ali no início do outono, né? E a primavera, então, para os europeus, é a estação da fertilidade. Por isso o coelho, né? Porque o coelho, ele é um animal terrível, que tenta enganar a gente, sendo fofinho e felpudinho, e de orelhudinho. Mas não, o coelho ele tem a estratégia de vida dele, a estratégia de sobrevivência da espécie coelheira é ter muitos filhos, né? É ter um monte de filhos. Então, o primeiro, o que acontece? O primeiro vem a coruja e pega. O segundo, a raposa come. O terceiro, a águia leva. E assim vai, né? Mas sempre sobra algum para manter a espécie, né? E é por isso que aqui em Queensland a gente não pode ter coelho, de jeito nenhum. A multa são $40.000 se o sujeito tem um coelho, né? E, aliás, apareceu uma notícia faz já algum tempo, né? O cara, assim, prenderam um maluco, né? O cara era um escroque, era assim, era o próprio vilão, né? Ele fez um monte de coisa ruim, né? Ele roubou o dinheiro da mãe, ele fez um monte de coisa ruim. E, além de tudo disso, o locutor da televisão, ele tinha um coelho. Então, assim, é o crime. Mas, de qualquer maneira, por isso que a gente não pode ter coelho aqui, né? E por isso que a Austrália tem a cerca mais comprida do mundo, que um lado é infestado de coelho e o outro meio ambiente é proibido, protegido dessa espécie invasora, né? Porque algum europeu maluco trouxe o coelho, porque é bem bonitinho, né? De qualquer maneira, essa é a primeira festa, então, que trouxe a nossa Páscoa. Essa coisa da fertilidade, do coelho do ovo de chocolate, essa coisa toda. E a segunda festa que a nossa Páscoa se baseia é o Pessah, que é uma festa judia. E, sem entrar muito na história do Pessah, eu só gostaria de lembrar para vocês que ela aparece 2 vezes no Novo Testamento. A segunda vez é a última ceia, a entrada de Jesus em Jerusalém, a última ceia, o julgamento e a crucificação e a ressurreição. E é isso que os nossos irmãos de outras religiões cristãs comemoram na Páscoa, tá? A gente, o Espiritismo tem preleções sensacionais que falam o que a gente deve pensar, né? Desse renascer de Jesus em nós, né? Mas a primeira vez que aparece sobre o Pessah, então sobre a Páscoa no Novo Testamento, é quando o menino Jesus, já um pré-adolescente de 12 anos, porque a família dele sempre ia para o templo durante essa festividade, que é muito importante, o José e Maria voltaram, então, para a casa deles, mas cadê Jesus? Perderam Jesus, né? E aí foram ver, ele estava lá no templo. Ele ficou no templo, ele estava lá sentado, com uma roda de doutor da lei, e conversando, e ensinando, e fazendo perguntas, e perguntando, e respondendo, e estava lá já dando nó nos doutores da lei. E aí que vem a pergunta, né? Ou vem o detalhe, né? Pô, Jesus era um cara talentoso, né? Em vários aspectos, né? Mas aí fica a pergunta, né? Por que ele não começou ali a passar o evangelho de amor e de luz, ali aos 12 anos? Aí vocês vão dizer, pô, 12 anos o cara
é um gurizote, né? Não tem nem carteira de motorista, sei lá se tinha naquela época, mas ele, né? Não pode nem ir no bar e tal, sei lá. Então, por que não começou aos 18 ou aos 21? Por que ele esperou até os 30 para começar a mudar a história da humanidade? Não? E afinal, o que isso tem a ver com as palavras dos talentos, né? Parece até que eu me perdi, né? Mas tem a ver, calma, meu povo. Vamos respirar fundo que tem a ver. Porque Jesus, então, ele teve 3 anos, né? Em 3 anos ele mudou a história do mundo. Tanto é que a gente hoje está no ano da graça do Senhor de 2022, depois de Cristo. A gente coloca uma linha divisória na história, antes e depois dele. Né? Então, em 3 anos, ele não veio para uma conversa informal, para um bate-papo, para um small talk. Né? Ele veio para fazer. Né? Então, tudo que ele faz ou fez é lição. Tudo é lição. E a gente vai entendendo as lições devagarinho. Né? E por isso que é sempre legal a gente ler e reler os livros espíritas. Porque a gente sempre aprende algo novo. Mesmo num livro bem lido, bem velho. E a gente sempre tem que se lembrar que Divaldo Pereira Franco leu o Livro dos Espíritos apenas 3 vezes na vida dele. A primeira, vocês viram o filme, né? Tem no YouTube. A primeira é aquela quando a senhora dá o livro para ele, né? E fala, e vem o espírito e fala, lê, esse é bom. E ele pergunta o que é prolegômeno, e o espírito fala para ele, compra o dicionário. E aí, na outra semana ele vem e fala, comprei o dicionário, não tinha prolegômeno. E o espírito fala, compra o dicionário bom, rapaz. E aí ele leu, então, o livro, ligeirinho, né? Porque queria saber logo, para você entender. O espírito falou, li, e agora? E o espírito falou para ele, lê de novo. E aí ele leu com mais calma. E depois que ele terminou a segunda vez, ele perguntou para o espírito, e agora? E o espírito falou, lê de novo. E ele vem lendo até hoje. O que houve, Félix? Tá ali, ó. Esse é o famoso guri, ó. Né? Tá ali. Então, né? Isso que é legal, a gente vai relendo, vai entendendo os ensinamentos de Jesus. E esse é um ensinamento que a gente muitas vezes passa batido, né? A gente sabe, Jesus começou aos 30, foi aos 33, né? Que terminou, foi crucificado e tal. Por que ele esperou 30 anos para começar, então? Né? E ele mesmo dá a dica, ele dá a dica na parábola dos talentos mesmo. E ele diz assim, ó, o Senhor deu 5 para um, 3, 2 para o outro e 1 para o último, cada um conforme a sua capacidade. Né? Então, o que é que Jesus fez? Ele se preparou. Né? Ele se preparou, porque primeiro a gente precisa ter uma capacidade, a gente precisa ter um talento para desenvolver ele. Né? Porque do nada não sai nada. Né? A gente tem que ter alguma coisa para a gente desenvolver. E para isso a gente precisa de preparação. E para isso que Jesus, então, ficou 30 anos se preparando. Tá? E, aliás, ele não ficou 30 anos, ele ficou um pouquinho mais, na verdade, porque justo antes de ele começar o seu evangelho de luz, o que ele fez? Ele se retirou para 40 dias no deserto. 40 dias de meditação, 40 dias de preparação. E quem é Jesus? Jesus é simplesmente, na definição de Emmanuel, que um espírito do nível dele, ele não erra, nem mesmo encarnado. Tá? Então, esse espírito de luz, que tem tanta luz que quando ele aparece em toda a sua glória, ele brilha mais forte que o sol, ele precisou de 30 anos e 40 dias para se preparar. E aí vem a pergunta, né? E nós? Quem somos nós? Né? Porque quando os espíritos falam, e é uma definição que Kardec nos traz, inclusive no livro dos médiuns, ele diz assim, o espírito superior, ele fala pouco, mas fala denso. Ele fala muito, em poucas palavras. Ele fala de maneira elegante. Né? E Emmanuel diz assim, um espírito no nível de Jesus não erra nem encarnado. Então, o que sobra para a gente? A gente erra até desencarnado.
né? Então, mas a gente não precisa se desesperar, meu povo. Vamos com calma, né? Vamos com calma, porque a estátua de São Francisco é de barro, como diziam o pessoal lá na cidade natal do meu pai, na procissão, né? Vamos devagar, que o São Chico é de barro. Por quê? Porque talvez essa seja a primeira encarnação que a gente está tendo essa noção que nós somos espíritos e que nós estamos encarnados. Né? Talvez seja a primeira. E talvez seja a primeira vez que a gente está pensando nesse assunto. Né? Nós temos talentos que nós devemos multiplicar. Né? Talvez seja a primeira vez que a gente se pensa nisso. E agora, então, fazendo uma pausa para os nossos, porque eu estou na televisão, né, para os nossos patrocinadores, se a gente tem alguma dor crônica, tem uma coisa bastante interessante que mostra como a gente é feito. Né? Uma dor crônica, não uma dor de quando a gente pisa num caco ou quando a gente machuca a mão, dá uma martelada na unha, uma dor crônica, aquela dor nas costas, por exemplo. Os receptores de dor, eles são muito menores, mais frágeis. O Osmar vai me entender, a transmissão de dados é muito menor do que os sensores que a gente tem de movimento. Porque faz sentido, né? Faz sentido. O animal, que a gente vem do animal, e isso é uma coisa animal, né? Ele tem que saber onde o corpo dele está para ele não cair no buraco, né? Mesmo se ele tem uma dorzinha, é mais importante saber isso, né? E a gente se movimentando, a gente libera serotonina e endorfinas que reduzem a dor mais uma vez, né? Então, a gente foi criado por Deus de uma maneira que, quando a gente se mexe, quando a gente vai atrás daquilo que a gente tem que fazer, a gente diminui a dor. Tá? Olha que legal. E onde é que dói mais? Tá? Onde é que a gente tem aquela dor crônica, né? Que fica doendo de verdade? Né? É no espírito da gente. Né? Quando a gente coloca para a gente mesmo objetivos que não servem para a nossa evolução. Quando a gente só vai atrás do lado material da coisa. Quando a gente deixa que o orgulho, o ciúme, a vaidade, o egoísmo, tudo isso que me define, gerencia os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações. Né? E essa dor também dói menos do que ir lá, né? Pedir perdão pelos nossos erros, consertar o que a gente estragou, se mexer. Olha que legal. Né? Deus nos criou de uma tal maneira que a gente evoluir é menos doloroso que a gente ficar remoendo os nossos dramas, as nossas mágoas. Né? E mesmo assim, Kardec, o nosso querido codificador, ele nos trouxe essa definição de bom espírita. Né? O que é o bom espírita? Bom espírita é aquele que tenta se melhorar, né? Aquele que tenta ser hoje melhor do que foi ontem e amanhã melhor do que está sendo hoje. Não é, então, o bom espírita a parábola dos talentos, não é aquele que recebeu os maiores, a maior quantidade de talentos e fez eles renderem, né? Porque se vocês prestarem atenção, o primeiro servo e o segundo, eles duplicaram os talentos que tinham, né? Se o segundo servo tivesse ganho a mesma coisa que o primeiro, ele também não teria duplicado? Não sei, a história não conta, né? Mas também a história não conta que aquele que recebeu um talento só e que ficou com medo do seu senhor e enterrou o talento para devolver o talento quando ele voltasse, se numa encarnação anterior não teria fugido com o dinheiro, entendeu? E até assaltado os amigos, né? Entendeu? Então, o que é a melhora? Né? Porque a gente sempre, e esse é o rumo da conversa, da prosa que eu quero dar hoje, a gente sempre meio que se desespera, né? Porque a gente lê o livro, a gente assiste a preleção, a gente conversa sobre o assunto e a gente olha para dentro de si e vê aquele deserto, vê aquele ciúme,
Veio aquela vontade de jogar na loteria, né? Para ficar bem rico, né? Para ligar para os parentes no Brasil e dizer assim, ó, olha aqui, ó, comprar um barco para mim. Essas coisas. A gente olha para a gente e percebe que não, a gente não é tudo isso, muito antes pelo contrário. Mas, muita hora nessa calma, a gente tem sempre que se lembrar que nós estamos desenvolvendo as nossas capacidades. Nós estamos num processo de preparação que Jesus, que é Jesus, precisou de 30 anos e 40 dias, nós vamos precisar de 300 encarnações e mais um tanto. Né? Mas nós estamos nesse caminho. E, de novo, talvez tenha sido a primeira vez, como encarnados, que nós estamos tendo consciência do mundo espiritual. Né? E por isso a gente tem que se voltar para dentro de nós mesmos e dizer com muito carinho, tenta, meu filho, tenta, Marcelo, tenta fazer melhor. Né? E cada um de vocês, tentem, continuem tentando, não desanimem, né? Porque nós temos todos em nós as ferramentas para fazer isso acontecer. Esse descontentamento, né, que nos faz justamente sair de casa ou fazer qualquer outra coisa, em vez de ficar assistindo Netflix, ficar assistindo um sujeito falando, e nos faz buscar e continuar buscando, né, a melhoria de nós mesmos através do espiritismo, através de assistir palestra até de psicólogo, né, que a minha esposa escuta, um sujeito chamado Marlon, que é um psicólogo, ele fala, psicólogo espírita, e ele fala sempre, a gente tem que ir para dentro. A gente tem que ir para dentro de nós mesmos e ver o que é, o que nos move lá dentro. Né? E no nosso centro espírita também se faz um estudo da série psicológica de Joana de Ângeles, também baseado em preleções que tem no YouTube, e é a mesma história, o que tem, como sou eu, né? Que é aquela questão também famosa do Livro dos Espíritos. Né? O que a gente precisa fazer? O sábio da antiguidade já disse, conhece-te a ti mesmo. Né? E aí Kardec pergunta, tá, mas tudo bem, a gente sabe essa frase, mas agora como é que faz? Né? E aí Santo Agostinho dá uma aula de como ele fazia. Então, nós temos em nós todas as ferramentas, nós temos em nós a vontade de acabar com esse sofrimento, porque a gente já sabe dentro de nós que a vida como a gente vinha, nos trouxe até aqui, já não vai nos servir de hoje para frente, porque de hoje para frente a gente está ganhando um novo entendimento, uma nova mensagem vem chegando para nós. Né? E isso todos nós temos, né? A gente tem habilidades, nós temos talentos, a gente tem a habilidade de ser simpático uns com os outros. Né? A gente tem a habilidade de olhar no olho e dizer, oi, tudo bom? Tudo bem? Como é que foi o teu dia? Né? Se preocupando, né? Passando com isso, dizendo assim para os nossos irmãos e irmãs que convivem com a gente, olha, eu sei que tu está junto comigo nessa faina da evolução. Eu sei que nós estamos juntos. Eu sei que tu tem talentos que eu não tenho ainda. E eu sei que eu tenho talentos que um dia tu vai ter. Por quê? O nosso presente ninguém sabe. Não é, pode acontecer o que acontecer. Mas o nosso futuro é garantido. Todos nós vamos ser, como disse Jesus, até mais do que ele. Tá? Porque é em nós. Não é está em nós. Não é nós temos, é em nós. Essa habilidade, essa luz divina. Né? E aí vocês vão me dizer, mas demora tanto, né? Pô, eu já estou há 4 anos vindo aqui no Centro Espírita e nunca vou mudar. De novo eu briguei no trabalho, de novo eu me irritei no trânsito, e de novo. Pois é. Então vamos fazer o seguinte, ó. Todo mundo amanhã, ou depois hoje da noite, vocês aí estão mais cedo que eu aqui, para a gente é hora já quase de dormir, vocês vão todos na academia, tá? E puxa ferro, e supino, e peitoral, e sei lá o quê, barrigal, todos os músculos. Chega em casa no primeiro dia, se olha no espelho, o que vocês vão ver de mudança? Nenhuma. Né?
se vocês hoje de noite não escovarem os dentes para dormir, amanhã de manhã os dentes vão estar iguaizinhos que nem hoje. Então, por que é que a gente vai na academia? Por que é que a gente escova os dentes? E tem outra história boa também. Quando é que a gente começou, especialmente as meninas, né? Porque os homens são meio bobinhos mesmo. Quando as meninas começaram a gostar do bismunguinho? Né? Primeiro vem aquele cara desengonçado, né? Depois, no segundo encontro, o sujeito ficou bêbado. Mas aí, lá pelas tantas, pintou um lance, né? Aqueceu a coisa. E quando foi isso? Quando que foi esse negócio? Quando que aconteceu? Né? Do mesmo jeito com a gente vem evoluindo. E por isso que eu falei no início, releiam os livros espíritas. Por quê? Porque vocês vão ver, abre o livro, já leu 300 vezes, abre o livro e diz assim, ó, que foi que mexeu no meu livro? Quem foi que acrescentou esse parágrafo que eu nunca tinha visto? Quem foi que botou essa frase aqui? Eu não estou falando, não é bobagem. Eu conheço uma pessoa que faz evangelho no lar há 30 anos. E um dia, finalmente, ela encontrou uma palavra que ela nunca tinha lido em 30 anos. Não? Nunca tinha lido. Porque passava batido, não prestava atenção. Até que o dia a evolução foi tanto que a palavra caiu. Né? Caiu e acertou dentro dela. Eu tenho meia hora, né? Sim, não, talvez. Sim, Marcelo, 30 minutinhos. Olha, tá, então já estou chegando no final aqui, ainda bem. Né? Então, sim, demora bastante. Né? Sim, é complicado. Sim, é difícil, mas todo mundo aqui vai escovar os dentes. Todo mundo aqui, no mínimo, vai dar uma caminhada, né, para o corpo, para chegar lá nos 70, 60, 70, 80, 90 anos, bem de saúde, não é? Mas o sujeito caminha hoje e volta para casa, qual é a diferença? Nenhuma. Né? Antes de repouso eu tinha 80 batimentos cardíacos, agora eu caminhei 3 quilômetros, voltei para casa, estou em repouso, 80 batimentos cardíacos. Não diminuiu? Claro que não. Não é assim. É uma evolução, vai mudando devagarinho. Né? E essa é a mensagem que eu gostaria que ficasse para todos nós. A persistência. Vamos fazer isso todos os dias. Vamos escovar os dentes. Vamos passar o fio dental. Vamos cuidar do nosso corpo, que é templo do nosso espírito. E vamos cuidar do nosso espírito. Não está mudando nada. Está sim. É que a gente não observa. É que nem a gente se olha no espelho no outro dia, mas aí encontra um amigo depois de 5 anos e ele diz assim, ó, nossa, o que aconteceu contigo? Trabalhou na cana, né? Ficou velho de repente, ficou branquinho, barba branca. Né? Então, né? Essa é a mensagem. Vamos com persistência, meus amigos. Né? Não vamos desistir. É difícil? É. Mas, se fosse fácil, qualquer um faria. Né? Por isso que veio para nós a tarefa. Porque a gente tem essa habilidade. Né? Porque Deus não dá o frio só conforme o cobertor. E tudo que nos acontece, tudo, a internet não funcionar direito também, né? E tudo que a gente tem, ou que nos falta, nos dá a oportunidade justamente de exercer os nossos talentos. A paciência, a resignação, a caridade, o desapego e a abnegação, que é a superação do egoísmo. E é justamente isso, são esses talentos que a gente tem que multiplicar. Né? São esses os talentos que são em nós. Eles já estão lá. A gente só tem que trazer eles à tona. Porque o que nos trouxe até aqui já não serve mais. Nós estamos saindo da infância espiritual e entrando na adolescência. A adolescência é uma fase de muitas dúvidas, mas, com toda certeza, é muito legal. E a gente vai, então, nesse momento, acordando para essa vida nova. E eu agradeço pela atenção, que eu já passei uns 5 minutinhos, então vamos fazer a nossa prece final. Né? Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária
para aceitar as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificar aquelas que podemos. E sabedoria para distinguir uma das outras. Nos ajuda, Senhor, a entender que tudo que nos acontece são oportunidades de desenvolver e multiplicar os talentos que nos deste. Abençoe especialmente os nossos anjos da guarda, Pai, Mãe, Criador, sinônimo de amor nessa jornada, bem como a nós mesmos, para que nós dissipemos o nosso velho e quase fatal hábito de enganar a nós mesmos e que possamos sempre caminhar de braços abertos na tua direção. Que assim seja. Graças a Deus e muito obrigado.